Pediram para avisar que não tem escolinha para as crianças hoje, né, Larissa? Foi isso? Tá bom, gente? Então cada um aí segura, né, os abençoadozinhos aí, as abençoadazinhas, né? As criancinhas de Jesus. E agora eu quero estar chamando aqui o nosso irmão Alex. Amém, gente? Vocês podem aplaudir o nosso irmão? Eu fico feliz. Eu vou ficar bem prestando atenção, porque sempre quando esse homem prega aqui, né, o negócio fica estreito. Então, irmão, estenda as tuas mãos sobre o nosso irmão, porque eu posso declarar que tem alimento fresco essa noite, alimento fresquinho vindo dos céus. Senhor Deus, Pai, eu te peço nessa hora, Pai, tu conhece o coração do teu filho, tu conhece a índole do teu filho, o Senhor sabe, Pai, como ele te ama. Meu Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, para que Tu possa usar o Teu Filho mais uma vez nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total domínio, Pai, da mente, Senhor, dos lábios do Teu Filho, porque nós, Pai da glória, ficaremos ali sentados, Pai, como passarinhos, Pai, de bico abertos, Pai, aguardando, Pai, o alimento, Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, que é alimento fresco vindo dos céus, orientado pelo Teu Espírito Santo. Usa o Teu Filho, Senhor, usa, Pai, o Teu canal, Pai, nessa noite mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças e paz, Arsenal. É sempre um motivo de alegria falar na minha casa. Vou dizer também que é um misto de ansiedade, porque realmente falar da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Mas eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra que Ele colocou no meu coração. Peço a vocês que abram sua Bíblia em João 5, a partir do versículo 1. Filipão, versão NVI. João 5, a partir do versículo 1. Às quartas-feiras estamos falando sobre os milagres de Jesus. Esse milagre, essa história é extraordinária e com certeza vai nos instruir, nos ensinar, para que nós possamos alcançar nosso milagre, a nossa vitória. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Pode passar. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Pode passar. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Vou aqui resumir a história. Existia um lugar chamado Betesda, tanque de Betesda. E esse lugar era conhecido como Casa de Misericórdia ou Lugar de Misericórdia. Lá havia muitos doentes, muitas pessoas com doenças incuráveis naquela época, e eles ficavam à mercê e à espera e à expectativa de um mover das águas naquele tanque. E o primeiro que pulasse naquele tanque era imediatamente curado de qualquer tipo de doença. E eu imagino naquele contexto quantas pessoas, quantas dificuldades, quantos desejos, quantos sonhos, quantos anseios de alcançar aquele milagre quando aquela água era tocada por um anjo. E dentro desse contexto havia um homem que há 38 anos tentava e não conseguia. 38 anos de tentativas frustradas. E eu acredito que aquele homem sem esperança, cansado, frustrado, eu fico imaginando a mente daquele homem, sabe, como ele se via naquela situação, impotente, incapaz de alcançar algo, porque outras pessoas chegavam primeiro que ele. Então, dentro desse contexto todo, Jesus chega naquele lugar e Jesus vai até ele.
Ele não chamou Jesus. Jesus avista aquela pessoa, naturalmente, pela sua onisciência, ele sabe daquele sofrimento, vai até ele e pergunta: você quer ser curado? E dentro dessa história surge um grande milagre que muda literalmente a vida daquele homem. E a partir daquele dia, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Então é essa história que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. E ela nos dá vários pontos de entendimento para a gente poder também alcançar o nosso milagre. Eu separei aqui 3 pontos, e o primeiro dele é: jamais perca a fé. Jamais perca a fé. Aquele homem, por mais que tenha passado inúmeras dificuldades, ele se manteve firme no lugar da promessa. Ele não saiu do lugar onde ele tinha a perspectiva, a expectativa de viver o milagre. Então, mesmo com todas as dificuldades daquele homem, ele se mantinha lá, com esperança e com fé que o dia dele ia chegar. Eu procuro entender que naquela época, imagina naquela época, com recursos limitados ou quase escassos, um paralítico vivendo naquela situação. Imagina a higiene pessoal daquele homem, a questão da alimentação daquele homem, sabe? Enfim, o contexto que ele vivia ali de sofrimento, que não era só a paralisia. Um homem, quando ele sofre, também sofre pela parte mental. Eu fico imaginando quantas dificuldades aquele homem passou, vendo aquelas pessoas passando na frente dele, e ele, meu Deus do céu, nunca chega a minha vez, será que eu não vou conseguir nunca? E eu fico imaginando quanto sofrimento, quanto problema aquele homem passou. E mesmo hoje, com tantos recursos, tanta tecnologia, uma pessoa com dificuldades motoras ainda sofre demais. A rotina de uma pessoa que é deficiente é muito pesada. E naquele tempo, imagina quanto aquele homem estava sofrendo. Então, quando a gente começa a imaginar, eu gosto de entrar na história, e quando eu começo a pensar e me colocar no lugar daquele homem, eu falo assim: meu Deus do céu, será que eu teria forças para ficar 38 anos esperando meu milagre acontecer? 38 anos é a minha idade. Eu já vi inúmeras coisas, já tive inúmeras experiências. Eu fico imaginando, cara, se fosse eu naquele lugar, 38 anos de vida, frustrado, tentando avançar e nada acontecia. Meu irmão, não sei vocês, mas minha fé seria abalada. Eu não sei vocês, mas com certeza eu teria momentos de talvez duvidar se realmente a promessa iria acontecer na minha vida. E eu não duvido que aquele homem tenha passado por aquilo. Eu não duvido que naquele ambiente, com sua condição física, emocional, eu não duvido que ele tenha duvidado ou questionado a fé em viver aquele milagre que ele tanto ansiava há 38 anos. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Através da fé somos habilitados a viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. E fé não se explica. Para muita gente você vai falar assim: cara, eu acredito em tal coisa. Você é maluco, cara, isso aí é impossível. Mas fé não se explica. Fé ou você tem ou você não tem. E quando você tem fé, para quem não tem fé, você se torna um maluco, você se torna um doido. Cara, esse cara é doido, não é possível. O que ele está falando aí, isso é impossível. Quando a pessoa não entende que a fé é algo sobrenatural, que move sobrenatural em seu favor, as pessoas começam a te taxar de louco. E eu acredito que muitas pessoas taxaram esse homem aqui de louco, zombaram dele, riram dele e desanimaram ele de certas formas. E muitas das vezes nós somos tentados também assim, tentados a desistir, a desanimar, a ser frustrado, porque você começa a pensar: cara, eu oro há tanto tempo por tal coisa, eu oro tanto tempo pela conversão do meu marido, da minha esposa, pela conversão da minha família, eu oro tanto tempo por um emprego novo, por um carro novo, por uma casa nova, e parece que minha hora não chega. E muitas das vezes a nossa fé pode ser abalada. Mas esse homem, cara, é incrível a resiliência dele, a vontade de vencer, a vontade de realmente romper daquele momento da vida dele. E por mais que muitas pessoas falassem: cara, esse momento nunca vai chegar, ele se manteve firme no lugar da promessa, inabalável. Por mais que ele estivesse fraco, mas ele se manteve naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente, com a expectativa de viver um milagre. Essa história me comove, mexe comigo, porque isso prova, para mim pelo menos, que para Deus não existe tempo, não existem circunstâncias, não existe momento adequado para Deus mover um milagre em sua vida.
Ele faz quando Ele quer, e o tempo dele é perfeito. O momento que Deus age na sua vida é perfeito. Por mais que você não entenda, por mais que você questione, por mais que você não enxergue possibilidades, mas o Senhor jamais chega atrasado. O Senhor jamais falha. E nós não seremos os primeiros que vamos experimentar a falha de Deus, porque Ele nunca falha. Ele em si próprio, Ele é perfeito. E nós, quando realmente colocamos a nossa vida aos pés do Senhor, com esperança, com confiança que Ele é suficiente, poderoso para mudar qualquer circunstância da sua vida, nós com certeza, independentemente do tempo, vamos experimentar milagres. Isso é para quem tem fé. Quem não tem fé, nunca vai experimentar isso. Em Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa palavra nos incentiva a jamais perder a fé, jamais duvidar das promessas de Deus sobre nós. Jamais. Porque se Deus falou, já aconteceu. Se Deus falou, já é real. As pessoas às vezes falam assim: cara, mas Deus está caprichando no seu milagre. Me permitam questionar essa afirmação. Deus não precisa caprichar em nada, porque Ele é perfeito em si. O Senhor te prepara para você viver aquela bênção que Ele tem para você. Muitas das vezes tem bênçãos que são retidas pela sua incapacidade de ter. Muitas das vezes nós não recebemos um milagre pela nossa incapacidade de gerir aquela situação. Muitas das vezes o milagre pode te desviar do caminho. Muitas pessoas, eu conheço pessoas assim, que pediram emprego ao Senhor, pediram um carro ao Senhor, pediram uma bênção, um casamento ao Senhor, 5, 6 meses depois, um ano depois, se afastaram da igreja e nunca mais voltaram. Aí eu me pergunto: será que Deus errou? Será que foi um erro de Deus a situação? Claro que não. Deus jamais errou. Mas a questão, sim, quando o Senhor te prepara um milagre que pode mudar a sua vida e gerar testemunho, mudar a vida de outras pessoas, Ele te prepara no caminho. E muitas das vezes o processo é doloroso, pode gerar questionamento. Você pode falar assim: cara, será que eu ouvi direito? Será que essa promessa era para mim mesmo? Que não é possível, mas está piorando. Eu passei por uma situação recente em que eu confesso que eu senti eu fiquei um pouco abalado. Eu tenho uma casa num bairro aqui perto, eu tinha uma casa, e eu saí daquele ambiente porque tinha um movimento ali em frente literalmente à casa, e eu saí de lá, enfim, larguei minha casa recém-construída, e eu falei assim: Senhor, não entendi, mas vou sair. Estou morando de aluguel atualmente, e passaram 5 anos eu tentando vender aquela casa e nada, e a situação piorava ali na frente. Eu falei assim: cara, só Deus resolve isso, só Deus muda esse cenário. E a tendência humana era me fazer duvidar, questionar. Não é possível que eu entreguei tanto nas mãos do Senhor, confiei que o Senhor me ajudaria a romper nesse sentido, que aquela casa seria vendida rapidamente. 5 anos se passaram e nada, só piorava a situação. E eu via notícias: cara, em frente à sua casa tá bravo, tá pior, deu ruim. Mas em todo tempo, por mais surgissem pensamentos de questionamento, eu no meu interior falava: eu sei em quem eu tenho crido. Eu acredito que o Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis para mover um milagre em meu favor. E o de repente de Deus acontece na minha vida. Uma vez eu em casa, cheguei do trabalho, minha mãe me liga e fala assim: filho, uma menina quer falar com você sobre a casa. Eu confesso que eu fiquei meio assim, tantas pessoas me ligaram, falei com ela. E na ligação eu falei assim: Alex, eu quero a sua casa. Só que eu confesso que eu falei: beleza, tudo bem e tal. Ela falou assim: não, você não está entendendo, eu quero a sua casa, eu nem preciso olhar a casa. Quanto é a casa? Eu te mando parte do dinheiro, e se você puder parcela para mim. Eu falei: rapaz, o negócio é sério mesmo. Chamei ela para conversar, eu nem precisei ir na casa. A menina já veio com dinheiro na mão e comprou aquela casa lá para a glória e honra do nome do Senhor. Se eu me movesse pelas circunstâncias humanas, se eu enxergasse pela perspectiva humana, talvez a casa estivesse lá até hoje para vender, ou talvez tivessem invadido a casa, não sei o que poderia acontecer. Mas a minha fé, por mais que tivesse oscilado, ela se manteve firme em Deus, que é fiel para completar tudo que Ele promete. E se Deus falou, já é real. Não há questionamento, não há dúvida. Se Deus falar que é e ponto final. A sua palavra é a final. Não tem palavra que questione a autoridade de Deus. Não tem situações que possam questionar ou colocar em dúvida a palavra e a ordem que o
Senhor fala. E essa fé desse homem me fez entender isso. Independentemente do tempo, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus, irmãos. Sabe, eu fico às vezes me questionando quantos cristãos não experimentam a bondade e a graça de Deus por duvidar de quem é Deus, de pôr em dúvida a essência dele, de pôr em dúvida a palavra dele. Ele é imutável, imutável, o mesmo Deus que criou céus e terra e o universo inteiro, o mesmo Deus que para o universo por causa de homem, o mesmo Deus que abre o mar, é o mesmo Deus que fala: se eu falar para você, eu vou cumprir. E mesmo assim, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, muitas das vezes duvidamos desse Deus imensamente poderoso, imensuravelmente poderoso. A fé não pode ser abalada se você realmente tem a fé no Deus que te prometeu. Se você conhece o Deus que te prometeu, você jamais vai duvidar. Você pode estar cansado, pode estar fraco, mas no fundo você sabe que Ele é fiel e poderoso para cumprir a palavra que Ele falou para você. E esse homem nos dá um lindo testemunho de que, independente de circunstâncias, independente de tempo, independente de lugar, independente de vozes que falem ao seu ouvido, que não é possível, o Senhor te encontra. O Senhor te acha, independentemente de onde você esteja, no lugar que você esteja. Não há circunstância desfavorável, não há tempo desfavorável que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida, a partir do momento que você deposita nele esperança e fé. Eu declaro em nome de Jesus que nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja aqui será um celeiro de pessoas que compartilham experiências e milagres que vão mudar a vida de gerações. Eu declaro em nome de Jesus que você será uma voz na sua família, uma voz profética que vai levar o nome de Jesus com integridade e com coragem nesse tempo de pessoas covardes que têm medo de falar do Evangelho. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa igreja vai romper esse bairro e nós vamos alcançar gerações em lugares inimagináveis pelo poder que há no nome de Jesus. Essa é minha fé, irmãos. Se você não acredita, eu acredito. Eu não duvido do Deus que falou, eu não duvido do Deus que prometeu. Eu já vivi coisas demais para duvidar, irmãos. Já tive experiências demais para duvidar que Deus pode mover o sobrenatural na minha vida, que Deus pode mudar a minha história, que Deus pode fazer o impossível na minha família. Eu já experimentei. E a partir do momento que eu experimento em Deus milagres, experiências, isso me dá certeza de que Ele é fiel para fazer muito mais além do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando, porque Ele é poderoso, Ele pode, Ele é, e ponto final. Duvidando ou questionando, Ele sempre se manterá fiel, porque é a essência dEle, e Ele é imutável. Segundo ponto, confiar no tempo de Deus. Tempo é algo desafiador. Tempo é algo que ele literalmente muda cenários. Tempo é algo que realmente mexe com estruturas. Tempo te dá mais coragem. Tempo te faz esquecer. Tempo te dá experiência. Tempo te torna, menos ativo. O tempo mexe com a sua estrutura de forma geral. E o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus totalmente diferente daquilo que a gente pensa. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como fosse 1000 anos. Imagina 1000 anos. Não tem como mensurar essa palavra. A nossa mentalidade é muito pequena para definir o quão grande e poderoso é o nosso Deus e quanto Ele trabalha em nosso favor, independentemente de nós vermos ou não a ação dEle através do tempo. E muitas das vezes o tempo nos faz, como eu já falei para vocês, desanimar. O tempo muitas das vezes nos faz questionar, desanimar, e o tempo pode se tornar um remédio ou um veneno na sua vida. O tempo, ele tanto pode te melhorar em muitos aspectos, como pode piorar a sua vida também, dependendo de como você administra seu tempo, dependendo da forma como você gere o seu tempo, a sua vida é regida por isso. Muitas das vezes tem pessoas que em um ano mudam a sua vida por completo. Pessoas em um mês destroem sua vida por completo. Porque não sabem gerir o tempo. Porque querem às vezes atravessar
o dono do tempo. Não confiam que o dono do tempo é poderoso para mudar a circunstância. Ele começa a tomar atitudes, começa a tomar decisões que mudam o projeto que Deus tem para você. E você tem um livre-arbítrio para fazer isso. O Senhor permite que você tome decisões. Ele não é um Deus ditador. Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher fazer o que você quiser fazer. Mas lembre-se sempre, Ele tem um propósito. Ele preparou uma história para você. E a história dele, muitas das vezes, não bate com a sua perspectiva de tempo. As promessas que Ele tem para você, muitas das vezes, não se adequam ao tempo que você acha que deveria acontecer. Você fala assim, rapaz, mas se acontecesse agora, seria perfeito. Mas quem disse que seria perfeito? Se Ele, que é o dono do futuro, sabe exatamente a hora que pode te abençoar. Imagina eu com meu filho de 8 anos, se ele chegar para mim, pai, eu quero um carro. Eu sabendo que um carro seria prejudicial para ele pelo tempo de vida dele. Se eu der um carro ao meu filho, eu posso matar meu filho. É a mesma coisa com o Senhor. Por isso que eu falo que o Senhor não está caprichando no seu milagre. Ele está preparando você, através do tempo dele, para receber as bênçãos, os milagres e a transformação que Ele quer fazer na sua vida. E quando você entender que o tempo dele é perfeito, que Ele jamais chega atrasado, que Ele jamais muda, que Ele jamais vai fazer algo que possa te prejudicar, porque Ele é amor. E Ele, quando coloca um projeto na sua vida, quando Ele desenha a sua rota de vida, Ele desenha uma rota de vitória. Por mais que você às vezes não enxergue isso, por mais que você passe por circunstâncias desfavoráveis, o final dessa história é uma história de milagres e vitórias, uma história de conquistas. Nós temos várias situações na Bíblia, várias passagens na Bíblia que o caminho da pessoa estava todo torto, de repente o cara chega ao reino. O próprio Davi, o próprio José passaram por escravidão, perseguição. O próprio Paulo, que era um perseguidor da igreja, de repente se torna um dos maiores apóstolos da história. Quantos discípulos, quantas histórias na Bíblia relatam isso? Que o tempo de Deus, no final de tudo, é perfeito. E se você confiar e acreditar que o Senhor guia seus passos, independentemente das suas perspectivas humanas, você vai experimentar uma vida extraordinária no Senhor. E eu pergunto para vocês, é fácil viver o tempo de Deus? Não, não é. Nunca será fácil. Porque você não sabe, eu costumo falar na célula, a nossa vida é como um filme. E muitas das vezes você vê sua filme como uma foto. Você está numa foto de um momento da sua vida que está tudo bagunçado e você foca naquela foto. E você não entende que sua vida é um filme. É passageiro. E vai mudando o tempo todo. E vai circulando o tempo todo. Os meus discípulos sabem disso. Eu já compartilho isso na célula. Se você começar a enxergar a sua vida como uma foto, você para no tempo. E você começa a botar os problemas acima de Deus. Quando você começa a olhar a sua vida como um quadro, como uma foto, você começa a duvidar da capacidade de Deus de mudar seu destino. Quando você começa a entender, ao contrário disso que eu falei agora, que você começa a entender que a sua vida é dinâmica, que sua vida está nas mãos do Deus poderoso, dono do futuro e dono do tempo, você entende que independentemente do momento atual, da foto atual, o final dessa história é extraordinário, porque Ele é fiel. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e realmente acreditar que Ele é poderoso para mudar a sua vida por completo, o tempo não vai mais te atrapalhar. Você não será refém mais do tempo e das suas ideias humanas. Eu fico imaginando esse homem, 38 anos, tentando alcançar as promessas, vivendo situações terríveis, porque, como eu falei, não era só a paralisia dele que atrapalhava. Se você parar para pensar, a gente está parado num lugar que não tem uma estrutura, você passa por necessidade. Se você está num ambiente ali que não tem um preparo, um amparo para você que tem necessidades especiais, você vai sofrer. E isso eu falo de forma geral. Imagina você ficar trancado num quarto 38 anos. Quantas dificuldades você vai passar ali? E a Bíblia relata que ele quando Jesus pergunta para ele, ele fala assim, mas ninguém me ajuda, não tenho ninguém para me levar. Então naturalmente, provavelmente não tinha ninguém para ajudar ele também naquele cotidiano de sofrimento ali. E esses 38 anos eu tenho certeza que mudou esse homem por completo. E no final da história fez entender a bondade e a misericórdia de Jesus. Eu quero que você entenda, igreja, independentemente da situação que você está agora, independentemente da foto da sua vida atual, Jesus te enxerga. Independentemente do que você já passou, independentemente da sua mente agora, Ele te enxerga. Como Ele fez com aquele homem.
Aquele homem não procurou Jesus, Jesus viu aquele homem e foi até ele. E nessa noite eu declaro em nome de Jesus, ele te encontrou. E não há problema, não há dificuldade, não há nada que Jesus não possa mudar. Talvez sua mente agora esteja aí num dilema, num conflito, de que será que realmente essa palavra é para mim? Será que realmente Jesus tem poder de mudar a minha história? Mas Alex, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei. Eu realmente não sei, mas Ele sabe. Ele te conhece de dentro para fora. Ele sabe das suas maiores dores. Ele sabe das suas maiores dificuldades. E aquele problema que muitas das vezes você guarda naquele quarto escuro do seu coração, Ele está indo lá agora dizendo: filho, fala para mim. E eu te achei, filho. E eu te encontrei, filho. Fala para mim. Derrame sobre mim as suas ansiedades, porque eu cuido de você. Jesus nesse momento te encontrou, irmãos. Essa noite não é normal. Eu falei: Senhor, manda as pessoas certas, as pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai encontrá-las naquele lugar, e o Senhor vai mudar a realidade, a vida delas, independentemente do que você acha, independentemente do tamanho do seu problema. O nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer problema que esteja te afligindo. Então nesse momento eu peço em nome de Jesus, pegue a sua maior dificuldade e coloque aos pés do Senhor. Pare de colocar o seu problema acima de Deus e fale assim: problema, você não conhece o meu Deus. Problema, eu te apresento o meu Senhor. Problema, a partir de hoje você não manda mais na minha vida. A partir de hoje quem manda, quem domina meu ser é o Senhor Jesus. E a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que mudanças reais, concretas vão acontecer na vida de vocês a partir dessa noite. E esses problemas que te afligiram, seja lá o que for, em nome de Jesus cairão por terra, porque nada pode contra o poder de Jesus, nada pode contra a autoridade e a glória do nosso Senhor. Igreja, Arsenal, Jesus te encontrou, Jesus te enxerga, Jesus te vê, independentemente de como você se acha agora. Jesus te vê e Ele vai em seu encontro e pode hoje mudar literalmente sua história, para nunca mais você ser a mesma pessoa que você foi até aqui. Em Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Abra a mão do direito de entender, irmãos. Abra a mão do direito de entender o seu momento atual e confie inteiramente no Deus que te prometeu. Confie inteiramente no Deus e na sua essência, na essência que Ele é, porque Ele é poderoso. Abra a mão do seu direito de entender esse momento. Por mais que você fale assim: cara, eu não entendo, eu sou correto, eu só trabalho, eu só trabalho e durmo e minha vida está toda bagunçada. Abra a mão do direito de entender, porque você não sabe o dia de amanhã. E hoje Ele te encontrou. E amanhã pode ser o dia que vai mudar totalmente sua história. Hoje pode ser a noite que pode mudar literalmente sua história, para nunca mais as coisas serem como era antes. Se você abrir a mão do direito de entender na sua perspectiva humana e você colocar a sua esperança nas mãos do Todo-Poderoso, nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida e o cumprimento das suas promessas. Então, igreja, abra a mão do seu direito de entender. Confie inteiramente no Senhor. Ele é imutável. Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele não muda. E se Ele falou, já é real. Se Ele prometeu, já aconteceu. É assim que funciona. E a fé nos possibilita viver essas experiências. A fé é inabalável, como desse homem que 38 anos de espera. Talvez sua bênção, seu milagre esteja demorando 10 anos. Talvez seu milagre esteja demorando 1 ano. Talvez seu milagre esteja demorando 40 anos. Mas nessa noite o Senhor te fala: eu te encontrei, eu te achei em meio à multidão. Jesus não se move por necessidade, se move por fé. Quantas pessoas nesse momento estão passando necessidade? Quantas pessoas nesse momento estão piores que nós? Mas o que muda, o que faz Jesus voltar, como em vários milagres dele, estava caminhando, andando, de repente alguém lhe tocou, ele parou, ou de repente estava caminhando e uma fé inabalável moveu o coração dele, ele voltou e moveu um milagre. A fé faz Jesus mudar a rota por você.
Nesse contexto mesmo, existia uma festa em Jerusalém, como foi lido ali no começo. Mas Jesus foi lá no tanque de Betesda por causa daquele homem. Jesus podia ir para a festa, mas por causa de um homem, Jesus mudou a rota. A mulher também do jarro lá, esqueci o nome agora. Esqueci o nome daquela mulher agora, que ela estava no poço, a mulher do poço. A mulher samaritana. Jesus podia entrar em outra rota, Jesus podia estar em outro caminho, mas Jesus mudou a rota dele só para encontrar aquela mulher naquele poço, meio-dia, no momento que ela estava sozinha naquele lugar. Quem falou para Jesus que ela estaria sozinha naquele lugar? Quem avisou a ele que aquela mulher, com todo aquele contexto de sofrimento, teria a vida mudada no momento em que ela se escondia da sociedade? Então não há nada, não há ninguém, não há tempo que possa impedir de Jesus te encontrar e mudar a sua vida por completo. A partir do momento que você acreditar nisso, você depositar nele esperança e fé e confiança inabalável, Jesus muda por completo a sua história. E ele jamais chega atrasado. Ele jamais erra. Jamais. E você e eu não seremos os primeiros a compartilhar que Jesus chegou atrasado. Confie no Senhor de todo o seu coração e creia que Ele é poderoso para cumprir qualquer milagre, qualquer coisa e mudar a sua vida por completo, definitivamente a partir de hoje. Terceiro e último ponto, eu te faço uma pergunta: você quer ser curado? É a mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem: você quer ser curado? E aquele homem responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quantas vezes, quando chega a nossa hora, a gente ainda questiona o momento que Deus vai agir na nossa vida. Foi uma pergunta simples. Jesus chega para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Na minha visão, um cara que está há 38 anos sofrendo, ele fala: claro, óbvio. Quem é você, cara? Pergunta boba. Pergunta é essa? Claro que eu quero ser curado. Mas Jesus é tão sábio que com uma pergunta ele desnuda aquele homem e ele acha um problema que é além da paralisia física. A partir do momento que Jesus fala assim: você quer ser curado? Aquele homem fala assim: mas espera aí, não tem ninguém para me ajudar, ninguém me coloca naquele tanque. E ele expõe uma paralisia mental também, uma deficiência na mente. Aquele problema daquele homem não era só físico. E quando Jesus entrou na vida dele, Jesus não queria curar apenas o físico dele, Jesus queria curar ele por completo. E com uma pergunta, Jesus abre o livro da vida daquele homem e enxerga o que só ele pode enxergar, o que está dentro de você. Já parou para pensar como Jesus é sábio, como Jesus é incrível, cara, como Jesus é... Meu Deus do céu, não tem palavras para definir quanto Jesus é extraordinário. Jesus, com uma pergunta, mostra que aquele homem precisava apenas não de uma cura física. E quando ele coloca pessoas na situação: ninguém me ajuda, ninguém me quer, eu sou coitado de mim, sou um coitado, ninguém me enxerga, ninguém me vê, Jesus cura totalmente aquele homem, e a vida dele nunca mais é a mesma a partir daquele encontro. E é esse ponto que eu quero chegar com vocês. Muitas das vezes o Senhor se apresenta para você, muitas das vezes o Senhor te dá o caminho a seguir, mas você coloca pessoas na frente, você coloca o problema na frente, você começa a questionar e duvidar que Ele realmente é capaz de fazer. Só que Jesus, Ele quando entra, Ele muda a sua vida por completo. Existem experiências que Ele nos faz viver que você nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais. Foi o que Ele fez com esse homem. Ele fez uma pergunta, aquele homem coloca outras situações na frente, e mesmo assim, pela infinita graça e favor de Jesus, Ele pega aquele homem, cura seu interior, cura seu exterior, faz aquele homem andar de novo, pega a sua maca e segue. Eu tenho certeza que aquele homem se tornou uma testemunha viva do amor de Cristo. Eu quero que vocês entendam isso. Muitas das vezes, a cura que você precisa não está apenas nas suas finanças, no seu casamento restaurado. Muitas das vezes a cura que você precisa não está apenas no cura de uma doença, está aqui. A Bíblia fala que o renovo da mente faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, através da renovação da sua mente.
Muitas das vezes você é curado de uma dor de cabeça, de uma dor nas costas, de uma paralisia, mas você continua a mesma pessoa mesquinha, que não muda, vivendo os mesmos costumes do passado. E Jesus alerta sobre isso: não peques mais, para que não volte a acontecer coisa pior. É porque eu não li esse pedaço, mas no final da história Jesus fala isso para ele: não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. A mudança que Jesus tem para fazer em nós não basta apenas numa cura exterior. Jesus, quando Ele te muda, quando Ele te transforma, Ele te muda de dentro para fora. E a partir desse momento você sim se torna uma testemunha. Você sim se torna um agente de paz. Você sim se torna um agente de transformação na vida de outras pessoas. E nessa noite eu pergunto a você, Arsenal: você quer ser curado? Você acredita que Jesus pode curar seu interior? Você acredita que Jesus pode mudar a sua vida por completo hoje? Você acredita que Jesus é suficiente para mudar a sua vida e a partir de hoje você se tornar uma nova pessoa, de uma mudança de dentro para fora? A cura que você precisa, talvez você esteja procurando errado. A cura que você precisa está na sua mente, no seu coração e no seu interior. Muitas das vezes escondemos problemas, escondemos situações, e Jesus nesse momento te pergunta: você quer ser curado? Mas para você ser curado, você tem que expor esse problema. Você não pode esconder ou achar que está escondendo de Jesus algo que te prende ao passado. Talvez a sua cura esteja numa falta de perdão. Talvez a sua cura esteja em avançar, em aceitar o seu chamado. Talvez a sua cura esteja em realmente acreditar que Jesus tem uma história na sua vida. Talvez sua cura esteja em realmente você caminhar de acordo com a palavra do Senhor, com as promessas de Jesus. Talvez a sua cura seja em restauração na sua família, no seu casamento. Mas essa mudança, quando Jesus entra, te transforma literalmente para nunca mais você ser a mesma pessoa. Mas Ele deixa um alerta: não peques mais, para que não aconteça algo pior. Jesus nessa noite pergunta novamente à igreja: você quer ser curado? Você quer ser literalmente transformado a partir de um encontro real com Jesus? Peço que vocês coloquem de pé. Chama o ministério de louvor. Eu quero que você entenda que não importa a situação que você passou até aqui, não importa o que te paralisou até agora, não importa a circunstância desfavorável, se o seu problema é físico, se o seu problema é emocional, se o seu problema é espiritual, Jesus é a solução. Não importa o seu histórico. Muitas das vezes você não se acha digno de estar numa igreja, de estar compartilhando ou congregando com os irmãos, porque você não se acha digno, porque você se sente um pecador, indigno de estar num ambiente de transformação como esse. Muitas das vezes você se coloca numa posição que Jesus não te colocou, e o inimigo é especialista em fazer isso. Ele quer que você se veja como alguém que não é digno de uma transformação real que Jesus pode fazer. E quando Ele domina a sua mente, quando Ele ganha a sua mente, só Jesus pode mudar. Quantas das vezes a pessoa está tão cauterizada, tão travada, e sua vida não anda porque ela colocou na mente dela que ela não é digna de experimentar o favor de Deus. Ela não é digna de cura, ela não é digna de renovo, ela não é digna de uma transformação. E muitas das vezes o inimigo, ele te ganha nisso aí. Ele te torna um refém emocional de pessoas, de situações e até espiritualmente falando. Você é lavado, remido, você é salvo, você foi comprado por alto preço, mas você se coloca numa situação de não experimentar o que Jesus tem para você. E essa prisão muitas das vezes é feita por você. Muitas das vezes você pega essa prisão, se tranca, joga a chave fora. Só que Jesus te encontrou. E Ele pergunta de novo: você quer ser curado, Arsenal? Você quer experimentar o que realmente eu tenho para você? Você quer experimentar realmente uma mudança de vida que pode gerar, não apenas em você, mas na sua geração, um testemunho que vai mudar a vida de outras pessoas? Vai te dar autoridade, como Ele fez com aquele paralítico que mandou pegar a maca dele e ir embora, como uma forma de lembrança, de falar assim: ó, eu estava aqui e não estou mais. Isso aqui me aprisionou, mas não me aprisiona mais. Eu fui refém disso aqui durante 38 anos, mas eu não carrego mais esse fardo. Isso aqui não me carrega mais. Eu tenho poder sobre ele, porque Jesus me achou.
Jesus me curou, Ele me libertou. Em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes um futuro e esperança. Nada é impossível para Deus, nada, nada. Não importa o que você esteja passando agora, existem situações que vêm para nos transformar. Há uns anos atrás, um pai inexperiente, minha esposa está ali, meu filho deve estar correndo em algum lugar aí, meu filho Guilherme, meu filho mais velho, nós, na nossa inexperiência, pai espera a viagem, e eu vi meu filho na cama, respirando muito pesado, muito profundo, e foi muito rápido. Aquela situação, uma doença chamada bronquiolite, atacou meu filho e foi assim, instantâneo. Derrubou meu filho de uma forma que eu falei assim, cara, tá errado isso aqui. Mesmo eu não entendendo, eu falei, cara, tem algo errado. Meu filho praticamente recém-nascido, fazendo ruídos pelo nariz. Eu falei, Vanessa, vamos embora. Cheguei do trabalho, corri pro hospital, cansado, estava trabalhando à noite, tive uma noite difícil naquele dia. E levei meu filho pro hospital, e quando meu filho chegou no hospital, a médica imediatamente disse assim, pai, me dá a criança aqui. Levou meu filho para não sei aonde. Eu falei assim, que isso, gente? É pior do que eu pensei. E de repente eu fiquei procurando meu filho. Poxa, meu filho entrou aí, o que aconteceu? Amor, seu filho está internado. Eu falei assim, mas como assim? Meu filho só estava com um problema aqui respiratório. Rapaz, seu filho está internado, só sai daqui quando ele realmente tiver alta do hospital. E eu confesso que eu cansado. Respirei fundo, falei, Senhor, não entendi, mas confio no Senhor. Passaram algumas horas, chega uma enfermeira e fala assim, pai, prepara suas coisas, nós vamos transferir seu filho lá para Botafogo. Eu falei, o quê? Não vai não. Não vai não. Pai, nós vamos transferir seu filho para Botafogo, seu filho vai morrer. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, se você impedir, eu chamo a polícia para você. Eu falei assim, meu Deus do céu. Cara, de verdade, aquilo me abalou. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu filho? Então, partimos para Botafogo, passei o dia no hospital, minha esposa ficou no hospital e eu fui trabalhar. Irmãos, pensa numa noite difícil. Pensa uma dificuldade, sabe? Um peso que eu carreguei naquela noite. De ver meu filho recém-nascido levado, e eu falei, cara, o que está acontecendo? E naquele dia o Senhor pôs minha fé sabe? Ele pôs minha fé num desafio. Mas em todo o tempo eu falei, Senhor, eu confio em Ti. E passaram-se 7 dias, entre idas e vindas, eu muito cansado, eu saía do trabalho, ia para Botafogo, rendia minha esposa, e a gente trocava, meu filho no CTI, meu filho todo cheio de acessos, muita dificuldade respiratória. Eu olhava para ele e falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, Jesus? E eu orava, e minha esposa também, com a cesariana aberta. Eu falei, Senhor, minha esposa aqui mal, meu filho mal. E no 7º dia eu lembro que eu saí de Pendotiba exausto, peguei o carro, fui para Botafogo, parei no estacionamento, o cara até me conhecia já, ele me deixava estacionar até de graça. E eu, dentro do carro, eu falei, Senhor, eu creio que meu filho será curado hoje. E aquilo me encheu de, sabe, meu coração queimava. Eu falei assim, não sei o que vai acontecer, mas eu creio que meu filho será curado hoje. Então eu entrei naquele CTI, tem toda uma vestimenta para colocar, tem um amigo médico aqui que ele explica melhor. E eu entrei naquele lugar e minha esposa com a metade do rosto toda vermelha, com os olhos muito vermelhos, vazando a cesárea. Eu falei assim, filha, pega aqui um trocadinho, vai no hospital atrás do Botafogo Praia Shopping. Você deve saber onde é, no hospital de criança. E eu peguei minha esposa e falei assim, filha, vai dar uma volta, sai daqui. E quando eu vi meu filho lá, todo inchadinho, cheio de acessos pelo corpo, eu comecei a orar, falei, Senhor, independentemente das circunstâncias, eu creio no milagre. Independentemente desse momento, eu creio no milagre. Eu acredito que o Senhor é poderoso para tirar meu filho daqui hoje. De todo o meu coração orei naquele dia.
Passaram algumas horas, veio uma mulher, não sei quem era aquela mulher, mas pelo jeito era uma chefe, que ela tinha uma roupa diferente, e ela tinha uma autoridade naquele ambiente. E ela chegou assim: pai do Guilherme. Aí eu levantei a mão. Ela falou assim: você é cristão? Entendi, professor. Não entendi porque ela fez essa pergunta. Você é cristão, pai do Guilherme? Professor. Você crê que seu filho sai daqui hoje? Eu falei assim: creio. Irmãos, de verdade, eu nunca vi aquela mulher. Eu falei assim: creio. Ela saiu, pegou, fez uns exames do meu filho, anotou algumas coisas. Passaram algumas horas, a mulher volta: pai do Guilherme. Pois não. Ela: realmente você é um homem de fé. Refizemos todos os exames do seu filho. Todos os exames dele acusaram que ele está curado. Irmãos, naquele momento meu coração chegou a alegria, de um transbordo tão intenso. Eu falei: Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é real, o Senhor é poderoso. E aquela situação me mudou de verdade. Por isso que eu falei, eu já vivi muitas coisas para duvidar do poder e da graça de Jesus. Esse foi um de muitos que eu já vivi. Então aquela mulher mandou assim: pai, começou a tirar aqueles acessos do meu filho. E meu filho dormindo sereno, eu nem tinha percebido, meu filho estava sereno, aquela respiração. Quando eu olhei, meu filho estava sereno. Eu falei assim: meu Deus do céu, meu filho está curado. E ela me trouxe um monte de papel: pai, assina aqui, assina aqui. Olha só, seu filho não vai precisar nem ficar na enfermaria, que tinha que ficar na enfermaria 3 dias de observação. Pega seu filho e pode ir embora. E naquele dia, irmãos, eu entendi o tamanho e a graça e o favor de Deus sobre a vida de um homem que acredita, sobre a vida de pessoas que realmente depositam no Senhor esperança e fé, que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que te falou hoje para você: você quer ser curado? Porque eu te achei. Nada é impossível para o Senhor. Nada que você possa pensar, qualquer dificuldade que você possa estiver passando agora, é impossível para o nosso Deus. Essa foi uma experiência que mudou minha vida por completo. Tem pessoas, tinham crianças que naquela época que meu filho foi internado, ficaram mais de 6 meses com a mesma doença do meu filho naquele lugar. Tem pessoas que morreram, crianças que morreram com essa mesma doença que meu filho foi curado em um dia, porque a graça de Deus me alcançou. E isso eu testemunho para vocês como uma forma de glorificar o nome dele, de mostrar para vocês que nada é impossível para o nosso Deus. E quando ele quer agir, não há circunstâncias favoráveis, não há ninguém que possa impedir seu agir, como ele fez na vida desse homem que em 38 anos de problemas, dificuldades, experimentando o pior dos momentos da vida dele, Jesus vai ao seu encontro, cura e nunca mais é a mesma pessoa. É isso que Jesus faz na vida de pessoas que realmente depositam nele esperança e fé, e a confiança de que ele é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Se você precisa de cura, ele tem. Se você precisa de renovo espiritual, ele tem. Se você precisa de renovo financeiro, ele tem. Se você precisa de saúde, ele tem. Se você precisa de restauração no casamento, ele é a resposta. Mas você tem que confiar e acreditar que ele é poderoso para fazer. Para fechar, irmãos, Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Esse é o nosso Deus, Arsenal. Se você pode reagir, só aplauda o nome do Senhor, e que o Senhor abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Parece que está tudo bem. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa só para vocês. O Alex contando o testemunho dele aqui. Isso aconteceu há tempos atrás. Estava ali. Era justamente Jesus trazendo à memória o presente dessa noite aqui. A gente pode imaginar os milagres de Jesus quando ele fazia. As pessoas que estavam ao redor ali, vendo, olho a olho, vendo aquelas coisas acontecerem. A Bíblia não relata, mas nós podemos crer que muitas pessoas alcançaram milagres ali. O relato do Alex é uma
forma de Deus trazer a memória, a vida. Porque quando nós estamos ligados na palavra, nós viajamos no tempo e entramos justamente e ficamos ao lado de Jesus. O que nós não podemos perder é uma coisa chamada oportunidade. Porque no momento em que ele estava relatando aqui o acontecimento, o milagre de Jesus ele estava passando aqui. Ele não quer prender simplesmente a nossa mente na história dele. Ele quer dizer o seguinte: eu curei aquela época, eu trouxe ele para testemunhar e para dizer para vocês que da mesma forma que eu estive com ele naquele hospital, eu estou aqui essa noite. Então, não podemos perder o tempo, não podemos limitar Jesus. Se o milagre está acontecendo na vida do irmão, eu tenho a convicção, se eu estou presente no ambiente, esse milagre está chegando na minha vida. Aí você pega isso para você, porque a história dele se resumiu, Jesus operou, mas esse mesmo Jesus está aqui essa noite para fazer o que você acha que já não dá mais para fazer. Por isso que muitas das vezes entramos e saímos da mesma forma. Prendemos a nossa atenção na palavra, no milagre que aconteceu. Aconteceu, foi milagre, tchau e pensa, não. O milagre continua acontecendo em nosso meio. O testemunho foi uma forma de acender na tua memória que Jesus, ele fez e faz, e fará, porque ele é Deus. Você pode sair curado aqui essa noite. Você pode sair curado aqui essa noite. Eu gostaria que você não perdesse a sua oportunidade. Enquanto ele estava declarando e falando dos milagres, eu estava ali pensando, não, mas na minha mente estava viajando pessoas que eu tenho pedido a Deus para curar. Curar úteros, curar testículos, curar câncer, curar qualquer que seja enfermidade, porque para ele não é impossível. Gostaria que você mentalizasse aí onde é que você precisa de cura, ou alguém que você sente tanto no teu coração. É uma madre nessa noite sendo restaurada, uma madre que não gerava filho, mas nessa noite essa madre começa a germinar, ela começa a gerar algo diferente. Órgãos que estavam quase falhando, o médico estava aí dando ponto final. Nesse momento esse órgão pode começar a funcionar. E pessoas às vezes voltam para casa com a mesma tristeza que chegou. Você chegou num ambiente sobrenatural, um ambiente de milagre, uma tarde profética, e nessa noite eu profetizo cura sobre a tua vida, sobre o teu parente, sobre essa pessoa que você ora tanto, mas a tua fé está sendo bastante. Creio que Deus está indo lá agora, naquele leito. Creio que Deus está indo lá naquela casa. Creio que Deus está mudando a história do resultado daquele exame que a pessoa tanto está temendo. Ele não está aqui, ela não está aqui, mas você está representando alguém da tua casa, alguém da tua família, e essa noite a surpresa vai chegar lá. Essa noite a cura sai daqui e vai lá, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está aqui e através da nossa fé ele opera lá. Você que crê, levanta as mãos. Um ato de fé. Jesus, vai lá, Senhor. Senhor, basta uma palavra do Senhor. Cura ele, cura ela, Senhor. Toca, Pai, naqueles órgãos, Pai, daquela mulher. Toca, Pai, naqueles órgãos daquele homem. Visita, Pai da glória, da cabeça aos pés. Senhor Deus, vasculha o interior. Tira aquela depressão, Senhor. Ah, Senhor, aquela pessoa que está presa por remédios, Senhor. Oprimida, deprimida, Senhor. Seja qual for a enfermidade. Deus, nós estamos falando é de milagre. E nós estamos falando é do teu nome. Porque não há outro nome maior do que o teu. Não há ninguém que possa fazer milagre a não
receba em nome de Jesus e aplauda a Ele, que é digno de receber toda honra e toda glória. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa continuar conosco, e que aguardamos a volta desse querido e amado chamado Jesus de Nazaré. E toda a igreja diga bem forte para Ele: amém. Aplauda Jesus.